Olá, vamos começar aí então a segunda parte da aula, que é de valvopatias. E aí, de mais importante, a gente não vai abordar tudo, até porque é muito específico, acho que essa seria talvez a menos importante para vocês. A gente vai abordar valvopatias mitro e aórticas, né? Mitral e aórtica. Porque tricúspide e pulmonar são patologias mais raras, menos frequentes e não tem tantos detalhes na doença em si e no tratamento. E aí, então, a aula de hoje é baseada na diretriz de atualização, que é muito boa, essa diretriz está muito boa, se vocês quiserem também dar uma olhadinha por fora. E a gente vai então focar em mitral e aórtica. E antes de começar a aula, né, já começando a aula, eu sempre falo que o tratamento das valvopatias é sempre cirúrgico. Sempre que eu tenho uma valvopatia, eu tenho que trocar essa válvula. O tratamento medicamentoso é só como ponto, ou ele não tem indicação de operar nesse momento, ou o tratamento medicamentoso é enquanto a gente espera a cirurgia para deixar o paciente mais confortável, mas já pensando na cirurgia lá na frente. E aí é muito importante, então, a gente criar esses passos para avaliação da vulvopatia, né? Identificar mesmo a sintomatologia, identificar o sopro, depois definir a etiologia, avaliar se esse paciente tem fatores complicadores, que é importante na decisão do tratamento, e então fazer a intervenção com a proposta aí cirúrgica de troca valvar. Começando pela estenose mitral, né, eu tenho uma diminuição do orifício de saída entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, então o sangue não consegue passar adequadamente para o ventrículo esquerdo e isso vai me gerar algumas repercussões. Então, aqui um coração normal, com a abertura preservada da válvula, olha como é que os folhetos da válvula se movem adequadamente, né, e aqui folhetos rígidos que não conseguem abrir, e isso me gera então uma redução aí da passagem do sangue. E aí, o que, que isso vai me gerar? Então, o sangue que não consegue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ele vai começar a acumular dentro do átrio esquerdo, isso vai me gerar uma dilatação e bem como regurgitação desse volume para os sistemas de menor pressão, né? Primeiro dentro do átrio esquerdo, depois pulmonar, depois coração direito, e aí então cava e jugulares, né? Isso vai me gerar no exame físico algumas alterações, né? Principalmente aí, em primeiro lugar, a face mitralis, que é uma face edemaciada, engurgitada por conta dessa regurgitação para jugular, e na ausculta cardíaca, então, eu tenho essas alterações que são muito típicas. O estalido de abertura precoce, porque a válvula está as folhetos elas estão tão endurecidos, tem tanta pressão dentro do átrio esquerdo que ele faz esse estalido, um barulho agudo na ausculta, que eu escuto antes da primeira bulha. Eu tenho essa hiperfonese da primeira bulha, porque como é um folheto muito endurecido, muito enrijecido, calcificado, eu tenho essa hiperfonese da primeira bulha. E a hiperfonese da segunda bulha, porque eu tenho regurgitação do volume, então que passa do átrio esquerdo para o pulmão, e no pulmão a válvula pulmonar sendo empurrada com muita velocidade vai me gerar uma hiperfonese da B2, da segunda bulha. O sopro é um sopro diastólico, né, que acontece durante o enchimento do ventrículo esquerdo, então acontece durante a diástole, e ele é caracterizado como um ruflar, é um sopro muito rude, muito grosseiro, um ruflar diastólico. Com esse reforço pré-sistólico, né, que está associado aqui com o estalido de abertura, né, por conta do aumento da pressão, então ele faz um barulho agudo na hora que ele abre, principalmente se o paciente estiver em ritmo sinusal, que é quando eu tenho maior contração do átrio esquerdo, né, o reforço pré-sistólico. E sinais de congestão pulmonar, o paciente vai ter edema, dispneia, tosse e pode até ter presença de insuficiência tricúspide por conta de regurgitação do volume lá no coração direito e dilatação com afastamento das cúspides. No eletrocardiograma, né, eu vou ver sinais de sobrecarga de átrio esquerdo, que a gente vai ver nos próximos slides, de átrio esquerdo, sobrecarga de câmaras direitas e fibrilação atrial, né, que foi o motivo da nossa última aula. Como eu tenho um átrio esquerdo muito dilatado, então eu tenho muita área de fibrose, de micro-reentrada.
No raio-x vou ver sinais de aumento do átrio esquerdo, e aí esses sinais são bem interessantes, em que eu tenho o sinal da bailarina por elevação do bronquifonte, o duplo contorno atrial e o quarto arco, que a gente vai ver no raio-x mais adiante, mais os sinais de congestão pulmonar. No ecocardiograma, então, eu tenho uma área valvar mitral menor que 1,5, o gradiente diastólico médio acima de 10 e pressão na artéria pulmonar acima de 50. Isso aqui já saiu, tá? Nas novas atualizações, não existe mais esse critério de PSAP acima de 60 no esforço, somente esse de 50 no repouso, tá bom? E de estudo hemodinâmico não é interessante pra gente não. Então, área valvar menor que 1,5, gradiente diastólico maior que 10, médio, e PSAP, pressão na artéria pulmonar, acima de 50. Aqui um eletrocardiograma e aqui a gente consegue então ver os sinais de sobrecarga atrial esquerda principalmente, e esses sinais são relacionados à onda P, né? A onda P, ela corresponde à despolarização dos átrios. Então, no átrio esquerdo, se eu tiver um aumento de átrio esquerdo, eu vou ver uma onda P de longa duração. Então, geralmente a onda P, ela tem 100 milissegundos, ela tem que ter até 100 milissegundos, ou seja, 2,5 quadradinhos, tanto de duração quanto de amplitude. Então, se eu tiver uma onda P com mais de 2,5 quadradinhos, com mais de 100 milissegundos, eu tenho sinais de crescimento atrial esquerdo. Outro sinal de crescimento atrial esquerdo no eletrocardiograma é o índice de Morris. O índice de Morris é o seguinte, em V1 é normal eu ter uma conformação bífida da onda P. Deixa eu desenhar aqui. É normal eu ter uma conformação bífida da onda P, hora positiva, hora negativa. Só que a fase positiva tem que ser maior que a fase negativa. Se eu tenho uma fase negativa maior que a fase positiva, eu tenho um índice de Morris positivo, sugerindo aumento de átrio esquerdo, tá bom? Então, esses são os dois critérios para aumento de átrio esquerdo, o índice de Morris e a onda P alargada acima de 2,5 quadradinhos. No raio-x de tórax, então eu tenho o sinal da bailarina, que é o seguinte, eu tenho os meus bronquiofontes aqui, e a câmara que está mais perto do bronquiofonte, aqui embaixo, é o átrio esquerdo. Então aqui eu tenho o bronquiofonte direito e esquerdo. Uma vez que eu tenho aumento do átrio esquerdo, eu empurro os bronquiofontes para cima e eles vão ficar mais retificados, como se fossem as perninhas de uma bailarina. Então, esse é o sinal da bailarina. Mais o duplo contorno, que o átrio esquerdo, então, ele está mais ou menos por aqui. Se ele a câmara que está aqui na silhueta cardíaca direita é o átrio direito. Então, se eu tenho uma sombrinha aqui atrás do átrio direito, isso é o meu átrio esquerdo. Então, esse é o sinal do duplo contorno. E o quarto arco. Então, aqui a gente tem a pulmonar, a aorta e o ventrículo esquerdo. Apareceu esse quarto arco aqui, isso aqui é o átrio esquerdo. Então, o átrio esquerdo aqui, ó, tá aqui tudo assim, certo? Então, esses são os 3 sinais no raio-x de tórax para avaliar estenose mitral, tá? Esse raio-x aqui não tá muito bom porque ele tá muito infiltrado, então ele fica até difícil de ver durante a aula. Mas, quando vocês digitam no Google, deve ter bastante imagem sobre isso, mas são esses os 3 sinais. Aqui mostrando só uma válvula mitral, olha só, com aspecto reumático, muito calcificada, aspecto granulomatoso, com bastante fibrose, retração dos folhetos, e olha o orifício de passagem do sangue, é só isso aqui, ó, só por aqui que o sangue passa, porque o folheto não consegue abrir direito. No ecocardiograma, né, aqui eu tenho então esse pequeno orifício estenosado. E aí, com relação à etiologia, né, febre reumática, mais de 90% dos casos é por conta de febre reumática, e eu tenho no ecocardiograma um aspecto muito típico, fusão comissural, abertura endômio, comprometimento, degeneração granulomatosa, muita fibrose e calcificação. Então, esses são aspectos bem típicos da febre reumática. De segunda etiologia degenerativa, né, fibrocalcificação do aparato valvar, né,
e também o prolapso mitral, mas que é mais comum degenerar para insuficiência. Vou falar isso na parte de insuficiência, tá? E as causas mais raras, né? Congênita, doença reumatológica, lúpus, artrite, síndrome carcinoide também, que são às vezes tumores do sistema gastrointestinal, principalmente de intestino, que liberam algumas proteínas que vão se acomodar lá na mitral, mas é bem raro, tá? Lesão actínica pós-radioterapia, né? Mas são bem raros. Aqui, só falando lá da febre reumática, é o mesmo slide, vamos passar. E aí, sintoma, então, o paciente se comporta com insuficiência cardíaca, né? Dispneia, tosse, edema, dispneia paroxística noturna, palpitação, né? Pode ser acompanhada de eventos tromboembólicos, porque esses pacientes muito frequentemente têm fibrilação atrial por conta de aumento do átrio esquerdo, né? Então, eventos tromboembólicos e todos os sintomas de insuficiência cardíaca. E aí eu vou avaliar os sintomas. Então, toda vez que eu tenho uma valvopatia moderada a grave e o paciente tem sintoma de insuficiência cardíaca, o tratamento para ele, como eu falei, é troca valvar. Ele tem que trocar a válvula que está estenótica, né? Agora, se eu tenho um paciente que tem uma estenose mitral moderada a grave, mas ele não tem sintoma, então talvez ele esteja bem compensada com essa valvopatia, né? Das valvopatias, quanto mais a gente puder esperar para operar, melhor, porque uma prótese biológica dura e hoje em dia de 15 a 20 anos, quando bem feita, quando bem preparada, né, quando ela consegue durar muito. Então, se o paciente põe a primeira prótese com 30 anos, com 50, na melhor das hipóteses, ele vai ter que trocar de novo. Então, quanto mais eu puder esperar para fazer a cirurgia, melhor. Então, se ele for uma estenose mitral moderada grave, que não tem sintomas, talvez ele já esteja muito bem compensado, talvez nem seja tão grave assim, e dá para esperar um pouquinho mais. Então, eu vou avaliar os fatores complicadores, que eles vão me dizer, opa, realmente essa valvopatia é grave, tem já complicadores, já está afetando o funcionamento cardíaco. E aí, no caso da estenose mitral, quem são os complicadores? A hipertensão pulmonar com PSAP acima de 50, como eu falei, 60 saiu do jogo, ou fibrilação atrial de início recente, tá? Essas duas situações são indicativas de cirurgia de troca valvar. E aí o tratamento cirúrgico é o de primeira escolha, né? E principalmente plastia mitral, se possível, ou seja, ou rafia ou comissurotomia, né? Apenas um recorte ali na válvula mitral para poder preservar o aparato subvalvar, ou quando não é possível, a cirurgia da troca valvar propriamente dita. A válvuloplastia mitral por catéter balão, ela até é possível. Eu entro com um balão fechado, ultrapasso a mitral e insuflo esgarçando as cúspides da mitral. Isso vai me gerar então uma melhora desse orifício de saída. Só que eu só posso fazer essa valvuloplastia mitral por catéter balão se eu não tiver muita calcificação, se o aparato subvalvar, né, corda tendínea, musculatura, isso estiver muito bem preservado, né? Porque se eu tiver muito cálcio, eu não vou conseguir fazer nada disso, tá? Aqui, isso que a gente já falou. A prótese valvar, né, quando ela é implantada, fica muito bom o resultado. Aqui o catéter balão, né, plastia percutânea mitral, ou comissurotomia, ou a rafia. A rafia não, né, nesse caso aqui só pode ser a comissurotomia mesmo. Então eu entro no meu catéter fechadinho, passo a mitral e insuflo o balão esgarçando as cúspides. Então, estenose mitral é importante, sim, etiologia mais comum, febre reumática, sintomas de insuficiência cardíaca. Então, se o paciente tem estenose mitral e tem insuficiência cardíaca, ele tem que ir direto para cirurgia ou plastia ou valvoplastia mitral por catéter balão. Se ele não tem sintomas de insuficiência cardíaca, eu posso acompanhar ele para ver quanto mais ele puder esperar, melhor. Então, eu vou avaliar os complicadores. Hipertensão pulmonar com PSAP acima de 50 ou fibrilação atrial de início recente. Se tiver um desses dois, ou seja, o coração já está começando a ter sofrimento, está indicada a cirurgia. Se não, ecocardiograma a cada 6 meses para acompanhar se não vai ter piora. Então, acabamos a parte de estenose mitral, vamos começar agora a insuficiência mitral, que eu tenho o meu orifício de saída preservado, mas eu tenho uma regurgitação do sangue do ventrículo esquerdo para dentro do átrio esquerdo. E aí, por conta disso, eu vou ter
também sintomas de insuficiência cardíaca, né? E lá na estenose mitral, eu tenho o meu ventrículo esquerdo preservado, porque eu não tenho sobrecarga nem volumétrica, nem pressórica, sobra tudo pro átrio esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo é de tamanho normal. Aqui na insuficiência mitral, não. O ventrículo esquerdo ele trabalha com duplo volume, porque o volume que chega volta pro átrio e chega em dobro. Então, isso vai me gerar uma sobrecarga volumétrica. Então, aqui sim eu vou ter uma cardiomegalia às custas de VE mais importante. Então, o meu ictus cordis, né, a ponta do coração vai ser desviada para a esquerda e para baixo. Eu tenho uma primeira bulha hipofonética, né, porque eu não tenho um fechamento adequado das cúspides, e uma segunda bulha hiperfonética pelo mesmo motivo da estenose mitral, né, regurgitação do volume de sangue para o pulmão, fechando a válvula pulmonar com muita força. O meu sopro vai ser um sopro sistólico, que acontece durante a contração do ventrículo esquerdo, durante a sístole, regurgitativo, por conta dessa regurgitação. E os sintomas de insuficiência cardíaca. No eletrocardiograma, vou avaliar, né, o crescimento do átrio esquerdo, bem como arritmias atriais ou ventriculares. No raio-x, cardiomegalia, sinais de congestão pulmonar. No ecocardiograma, aqui de importante, nem vou pedir para vocês saberem isso aqui, que realmente não é importante não, mas só para saber. Então, área do jato acima de 40% da área do átrio esquerdo, né, do jato regurgitante. Então, o jato regurgitante pega mais de 40% do átrio esquerdo. Fração regurgitante, mais de 50%, então 50% do que sai do átrio volta para ele. Volume regurgitante acima de 60 ml, vena contracta acima de 0,9. E a área efetiva do orifício maior que 0,4. Então, né, 40, 50, 60 e 7. A etiologia da insuficiência mitral também mais comum é a reumática, ainda é mais prevalente no Brasil, mas também tem outras causas, principalmente prolapso mitral, que foi aquela que eu falei lá. O prolapso mitral é uma valvopatia, é uma cardiopatia congênita, ou seja, o indivíduo ele nasce com afrouxamento, com deslocamento antero-superior da válvula mitral. Então, eu tenho uma cúspide, um folheto da válvula mitral que ele é um pouquinho mais frouxo que os demais. Então, ele tem esse deslocamento de pelo menos 5 milímetros para dentro do átrio. Isso acaba me gerando uma leve regurgitação mitral. Isso pode degenerar para insuficiência mitral, mais comumente, ou para estenose mitral. Esse critério mudou, tá? São 5 milímetros. Outras causas, né? Endocardite, Marfan, que eu tenho realmente um afrouxamento das cúspides, lúpus. Isso estou falando de insuficiência mitral primária. Aqui mostrando mais uma vez o prolapso mitral, ó, com essa protusão aí das cúspides, que pode mais tarde degenerar para insuficiência mitral. Sintomas também de insuficiência cardíaca, e aqui os fatores complicadores ficam um pouquinho mais complexos, né? A fibrilação atrial de início recente também pontua, mas aqui pontuam alguns fatores ecocardiográficos, né? Então, quando a fração de ejeção é menor que 60, quando eu tenho um diâmetro sistólico do VA acima de 40, uma pressão na artéria pulmonar acima de 50 ou um volume do átrio esquerdo de 60. Esses são os números que eu gostaria que vocês soubessem, tá? Mas 40, 50, 60. Então, diâmetro sistólico do VA acima de 40, pressão na artéria pulmonar acima de 50, é o mesmo lá da estenose mitral, e fração de ejeção do VE ou volume do átrio esquerdo acima de 60. Então, revisando, insuficiência mitral primária importante, na maioria das vezes também febre reumática. Se tem sintomas, direto para cirurgia ou plastia. Não tem sintomas, vamos avaliar os fatores complicadores. Então, 40, 50, 60. Se fatores complicadores, então já está tendo muita repercussão no coração, partir para a cirurgia. Não ecocardiograma a cada 6 meses para acompanhar os sinais de gravidade. Que bom que você sabia que. E aí finalizamos então válvula mitral, vamos começar pela válvula aórtica, agora insuficiência valvar aórtica, que é uma regurgitação da aorta para dentro do ventrículo esquerdo por algum afrouxamento aí das cúspides da válvula aórtica. Então eu tenho esse refluxo de sangue que durante a sístole, né, durante a diástole, na hora que eu tenho o enchimento do ventrículo, o sangue retorna de dentro da aorta para dentro do ventrículo esquerdo.
De etiologia, a reumática também é a mais comum, por cardite reumática crônica, né? E outras etiologias também, endocardite, hipertensão, aneurisma de aorta, que eu tenho então uma dilatação da aorta e com isso eu tenho uma dilatação do anel da aorta com afastamento das cúspides. Degeneração mixomatosa, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, Marfan e síndrome de Ehlers-Danlos, que são alterações do colágeno da aorta, isso também são etiologias frequentes, mas de longe aí a cardiopatia reumática é a mais comum. Então, eu tenho uma sobrecarga de volume e de pressão, porque nesse caso o ventrículo esquerdo também trabalha com sobrecarga volumétrica, que ele trabalha com duplo produto, e eu tenho então uma hipertrofia excêntrica, aqui uma foto bem bonita, ó, porque o ventrículo esquerdo, na tentativa de eliminar, né, ejetar todo o volume de sangue que chega, ele acaba hipertrofiando, deixando sua parede muscular mais musculosa para tentar ter mais força e ejetar esse sangue, e isso acaba levando num começo, né, a uma hipertrofia e depois então a dilatação. Aqui só falando isso que a gente falou. O quadro clínico também é de insuficiência cardíaca, mas nos casos de valvopatia aórtica, a primeira manifestação, na verdade, é dor torácica, porque o sangue que deveria ir para a coronária, ele acaba refluindo para dentro do ventrículo esquerdo. Então, eu tenho uma hipoperfusão coronariana e vou ter, então, dor precordial, vou ter angina pectoris. Posso ter também sintomas do sistema nervoso central por baixo débito, lipotímia e síncope, por má perfusão também cerebral, e por último os sintomas de insuficiência cardíaca na fase mais avançada. Aqui são algumas peculiaridades do exame físico, né? Mas isso aqui é muito específico, não vou me apegar a isso para vocês. O pulso também, só lembrando então, que eu tenho um jato primário, o primeiro jato é muito forte e depois o jato reflui todo para dentro do ventrículo esquerdo. Então isso aqui é uma onda de pulso da variação de pressão dentro da artéria periférica. Então na sístole eu tenho um volume, uma pressão alta e depois o sangue, como ele reflui para o ventrículo esquerdo, ele sai da artéria periférica, ele vai aí a praticamente zero. No exame físico, então, de mais importante realmente é o sopro diastólico, né, um sopro aspirativo por conta dessa regurgitação. E aqui eu acho que é muito específico, não vou entrar também nesses sopros muito detalhados, porque isso aqui é muito específico, acho que não tem tanta importância para vocês. Aqui algumas situações só de soprologia, né? Isso aqui é importante. No eletrocardiograma, então, a gente vai ver sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, vou ter um ventrículo esquerdo muito hipertrófico e depois uma segunda fase muito aumentado de volume, né? Uma hipertrofia excêntrica. E aí eu vou, no eletrocardiograma, avaliar esses sinais de hipertrofia de sobrecarga ventricular esquerda. O mais importante deles é o padrão strain, que é um padrão em que eu tenho uma onda R bem aumentada, um infra de ST e uma onda T assimétrica, invertida. Tá? Então, isso aqui é o padrão strain. O padrão strain bem característico, ele tem uma onda R mais avantajada aqui, mais comprida, com infra de ST em inversão da onda T assimétrica. Tá? E outro critério também de sobrecarga ventricular esquerda é o índice de Sokolov, em que eu tenho a somatória da onda R em V4 ou V5, em V5 ou V6, desculpa, onda R em V5 ou V6, mais a onda S em V2 ou V3, essa somatória de R mais S tem que ser acima de 35. Isso configura também hipertrofia ventricular esquerda. No raio-x, eu vou ter uma cardiomegalia importante, né? A insuficiência aórtica é o que dá os maiores cardiomegalias, os maiores corações são vistos na insuficiência aórtica, com a ponta do VE, né, deitando aqui no diafragma. Aqui só evidenciando, então, o refluxo da válvula aórtica. Aqui só algumas imagens ecocardiográficas, mas não vejo tanta importância. Aqui
aqui mostrando um aneurisma de aorta, né? Então eu tenho aqui, ó, olha como tá dilatada a aorta, né? Era pra estar aqui bem pequenininha assim, ó, e tá bem dilatada. Então isso afastou o meu anel e as minhas cúspides se distanciando, dando uma insuficiência valvar secundária aórtica. A evolução natural dessa valvopatia é muito ruim, principalmente depois que o paciente já tem insuficiência cardíaca. A maior parte dos pacientes, a média é que morra no primeiro ano dos pacientes que já têm insuficiência cardíaca se não for tratada. Aqui já entram os fatores complicadores. Então, o paciente com insuficiência valvar aórtica moderada grave, sintomática, indicação de tratamento. Se não tiver sintoma, então a gente vai entrar para os fatores complicadores. No caso da insuficiência valvar aórtica, os fatores complicadores são o tamanho do ventrículo, né, os diâmetros. Então, um diâmetro de ventrículo maior que 70 por 50, né, de sistólico e diastólico, 70 por 50. Não reumáticos, ou 75 por 55 nos pacientes que têm etiologia reumática, é fator complicador, ou seja, já tem um ventrículo tão grande que tem que operar. Então, diâmetros sistólico e diastólico e fração de ejeção menor que 55% também já é um fator para cirurgia. Aqui só falando o que a gente já falou, né? Fração de ejeção menor que 50, troca valvar, diâmetro maior que 70 por 50, troca valvar, ou 75 por 55 se for reumático. E agora a última valvopatia é a estenose aórtica, que é uma valvopatia bem comum no nosso meio, haja vista, né, o envelhecimento da população. E aí eu tenho um estreitamento do orifício de saída do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Então, se eu tiver uma área valvar menor do que 1 ou 0,6, se for indexada, né? Isso me configura estenose aórtica grave. Ou se eu tiver um gradiente, ou seja, uma diferença de pressão acima de 40, de gradiente médio, eu já tenho uma estenose aórtica moderada grave. Acima de 40, grave, né? Entre 25 e 40, moderada. Então, acima de 40, grave. A etiologia mais comum é a reumática, e aqui nesse caso se equivalem, né, a degenerativa e a reumática, mas no Brasil, como a febre reumática ainda é muito prevalente, a reumática ainda se sobressai um pouquinho, mas em países mais desenvolvidos, a etiologia degenerativa é mais frequente. Lembrando ainda também da etiologia congênita, né, que eu tenho uma cardiopatia congênita, valvopatia congênita, mais comum na população é a valva aórtica bicúspide, porque a valva aórtica geralmente ela tem 3 folhetos, 3 cúspides. E se eu tiver a ausência de um dos folhetos, eu tenho uma valva aórtica bicúspide e isso geralmente pode degenerar para estenose aórtica. Aqui só mostrando, né, estenose aórtica. Aqui as etiologias, né, bicúspide, reumática e degenerativa. A primeira fase, assim como a insuficiência aórtica, também é hipertrófica e vai depois ser dilatada, que consegue até compensar em parte os sintomas. Os sintomas são iguais da insuficiência aórtica, né? Angina no primeiro caso, síncope já numa fase mais avançada e dispneia numa fase bem tardia, por conta de insuficiência cardíaca. Aqui algumas peculiaridades com relação ao exame físico, mas nada muito importante, né? Um sopro sistólico, mesosistólico, mais no meio da sístole, em diamante, porque ele é mais intenso no meio da sístole, mas é um sopro sistólico aí em foco aórtico. O eletrocardiograma, vou ver sinais também de sobrecarga ventricular esquerda. No raio-x de tórax, posso ter já uma cardiopatia dilatada, uma área cardíaca aumentada. Tratamento medicamentoso, como a gente já falou, não existe. A gente faz o tratamento para insuficiência cardíaca nos casos que a gente está programando operar. Então, só até a gente conseguir operar o paciente.
tratamento cirúrgico, então troca valvar. Aqui alguns detalhes da cirurgia propriamente dita, mas que não vejo tanta importância. Técnica operatória. E aí, então, finalizamos a aula de valvopatias. Passei um pouco rápido, porque realmente não vejo tanta importância para vocês nessa aula. Gostaria que vocês enfatizassem na questão de etiologia, de quadro clínico, não se apeguem muito a critérios ecocardiográficos e o tratamento, né? A troca valvar, os fatores complicadores, isso eu gostaria que vocês soubessem, tá bom? Ficou faltando da estenose aórtica. Da estenose aórtica são fração de ejeção abaixo de 50%, é o fator complicador, tá bom? Qualquer dúvida, se tiver mais alguma coisinha, a gente fala aí na videoconferência, mas acredito que o que vocês têm que saber é realmente esse resumão que a gente falou, tá? Nada além disso. Essa parte de alteração eletrocardiográfica, também o mais importante é isso que a gente citou aqui, tá? Em relação às sobrecargas atriais e ventriculares. Do resto, mais nenhuma importância, né, dentro dessa aula de valvopatia, não. Tá bom? Então, é isso aí. Beijo, vou tentar botar a aula hoje ainda, amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.